Hoje eu quero iniciar falando sobre uma questão que eu acho bem importante antes de entrarmos no tema, né? Enquanto outras pessoas vão entrando, ainda que eu sei que às vezes demora um pouco até o link aparecer. Então, enquanto nós já estamos aqui, eu quero fazer até uma leitura aqui que eu acho que é muito importante nesse nosso momento, no momento de uma reclusão forçada, né? E que eu vejo assim que alguns até manifestam certa ansiedade, né? E eu vejo que nós temos ferramentas, né, para o entendimento, né, para até para eu diria assim aproveitar, né? Alguns a rotina até alguns a rotina até aumentou, né? Porque aí tem mais atividades, né? E eu me incluo nisso. Mas outros parece que entra uma ansiedade sobre o que vem aí, né? O que vem a seguir, né? E outros ainda eu vejo assim que se encontram em uma situação quase que se fosse uma prisão, né? Porque eu vejo assim que muitas pessoas, né, agora tem que estar dentro, né, estar em casa, estar com outros, né? Mas há um pensamento que nós precisamos manter no momento, né? Precisamos entender que temos a tendência a querer encontrar um culpado, um agente externo, causador dos eventos negativos que ocorrem em nossas vidas. Esse pensamento, essa atitude, nos retira do centro, nos retira do que realmente precisamos ver. Se alimentamos esse sentimento de que precise haver um culpado externo, vamos gerar uma raiva, um pensamento de que não deveríamos estar no lugar que estamos e com as pessoas que estamos. E assim, nos afastamos e nos impedimos de analisar o que temos e o que somos. Se neste momento geramos a separação, a exclusão, o isolamento emocional daqueles com os quais estamos juntos, por querer encontrar um culpado ou uma força ocasionadora ou uma armação conspiratória, estaremos nos tornando vítimas de nossos próprios pensamentos e causando um estrago no nosso processo interno. Vamos pensar na oportunidade de conhecermos nossos amigos, nossos filhos, as pessoas do nosso convívio e de avaliar nossa vida e a nossa rotina. Vamos pensar que temos a condição de nos colocarmos no devido lugar em relação a cada pessoa com a qual tenhamos que conviver ou estejamos convivendo. E vamos expandir isso pensando em todos os nossos círculos de convivência, analisando como nos portamos no trabalho, no aspecto social, na família de origem, qual a real importância de tudo isso em nossa vida. E assim poderemos, eu espero, encontrar de fato nossas reais motivações para agirmos como sempre agimos ou mudarmos a nossa vida. E assim vamos nos conhecer um pouco mais. Essa é a mensagem que eu quero iniciar hoje, porque é preciso assim aqui né, a gente precisa se afastar das raivas, das disputas, né? Porque se as pessoas estão com algum medo, né? E geralmente a gente tem que entender também assim aqui a postura de alguém com medo, a pessoa não percebe que está com medo, mas ela agride, né? Ela agride. Então a violência, né? Seja por achar tudo errado ou porque algo não está como deveria estar, ela também é motivo para a gente entender que existe algo errado conosco, né? Ou com a outra pessoa, e aí poder entender até melhor que essa pessoa está necessitando de algo, né? Na verdade, às vezes ela pode estar pedindo socorro, ou nós estamos pedindo socorro sem saber. Então é preciso analisar, né, as relações, né, ver o que nós sentimos, até por um familiar, né, por que sentimos algo de bom ou algo de ruim, né? É um momento para a gente realmente avaliar sem medo, mas de fato sentindo tudo o que a gente precisa, né? Lembrando assim né, que também assim, ó, nós sempre vemos o que queremos e por mais que alguém dê uma opinião contrária à nossa, nós sempre vamos seguir numa direção determinada pelos nossos pontos de vista e quase nunca a gente consegue entender alguma coisa do ponto de vista do outro, porque isso fere a direção que a gente acha a correta. Né? Então isso
para as pessoas que estão voltadas ao autoconhecimento, isso precisa ser muito analisado, especialmente num momento desse que pessoas agindo assim podem gerar uma ansiedade muito maior que seja contrária até o seu processo de bem-estar, né? Tanto que, mais uma historinha antes ainda da gente iniciar, tem mais uma historinha que tem lá no tópico 88 do livro Conversando sobre Moentian, que conta assim, vou ler aqui para vocês. Do tópico dor, doença e lembranças, né? E lembrança e fortaleza, né? Mas tem lá no finalzinho um parágrafo que começa assim: até mesmo uma picada de mosquito pode ter sido motivada por um estado de consciência mental ou emocional. Nós temos muitos pontos a respeito do que seja sonho recorrente. É um tema bastante complexo, né? Que, se analisado sob a ótica mais psicológica, mais emocional, né? Nós vemos que tem uma série de questões que nós podemos responder, né? E a primeira que vem, né, que tem algumas diferenças. Por exemplo, eles podem ter sonhos recorrentes que sejam positivos, tem sonhos recorrentes que podem ser negativos, né, como pesadelos, né? E tem sonhos que se repetem como uma cronologia, né? E tem também o que isso significa, que é o que a gente precisa entender, né? Também tem assim a questão de se lembra ou não lembra, né? Se um sonho é lúcido, se um sonho é mais físico, tudo isso a gente vai analisar aqui e analisar um aspecto, que relação tem isso com o que a gente chama vida paralela, né? Se isso tem uma relação ou não, né? E por que chamar desse jeito, né? Bom, então, assim, sonhos recorrentes, eles podem ser positivos num sentido de que eles podem nos dar algumas indicações precisas sobre a nossa condição de vida. Em primeiro lugar, a gente tem que entender também que a maioria, né, quase todos os sonhos, eles são, na verdade, isso já é uma coisa bem clássica, né, bem sabida, é uma maneira que o nosso cérebro tem de processar informações, de analisar aquelas informações que a gente recebe, né, durante o dia, mesmo que inconscientemente, e a maioria inconscientemente. Alguma vez a gente já falou aqui alguma coisa nesse sentido, assim, mas é importante a gente sempre voltar e colocar mais informações em cima, né, até porque esse tema está aqui na questão da meditação, né? Por que trazer esse tema na questão da iniciação, da meditação, né? Por quê? Porque isso faz parte do autoconhecimento, né? Faz parte do autoconhecimento. Então, quando nós temos assim alguns sonhos que são recorrentes no sentido de pesadelos, por exemplo, né, isso pode estar denotando alguma coisa que a gente precisa analisar, porque eles denotam em geral uma falta, né, pesadelos assim, em sonhos muito forte, com muita violência, né, pode estar mostrando que existe aí uma falta de base, de piso, né, de estabilidade, né, de se sentir até desprotegido, solto, né. Então, algumas pessoas podem pensar assim que isso pode ter uma análise muito fácil, né? Mas às vezes a gente precisa analisar isso de uma forma mais profunda. E, em geral, sonhos recorrentes num sentido assim, até que pode parecer bonito, né? Pode parecer uma outra vida, assim. A gente tem que analisar, porque isso aí pode ser fruto justamente de frustração. E é essa parte assim que a gente que eu quero analisar mais aqui, trazer mais a fundo essa análise desse ponto de vista do sonho recorrente como fruto de uma frustração, né? Que aí até denotaria assim uma dimensão de vida diferente, né? Que a gente estaria alimentando uma parte, né? Como as fantasias, né? Quantas pessoas têm aí até excessos de fantasia, né? Que parece que está vivendo uma outra vida,
né? Sempre aquilo lá melhor do que o que está aqui. E às vezes até tem muita gente que fantasia tanto, que é tanto extremo da fantasia, que esquece da própria vida, né? A vida vai só passando assim, sem ter realmente é, sem ter realmente energia, né? Sem ter realmente frutos, né? Sem mostrar realmente um crescimento, assim, sem ter vida propriamente, né? Sem ter argumentos de vida, né? Sem ter pontos importantes, sem ter eventos marcantes, né? Porque a pessoa está sempre numa projeção de que algo poderia ser melhor, que poderia ser diferente, que poderia ter sido uma outra vida, que poderia ter sido, sei lá, né? Nascido de uma maneira completamente diferente e cuidada de uma maneira diferente, né? Ou então fantasia, até tem gente que fantasia até que é super-herói, né? Então tem muita coisa que precisa ser analisada num aspecto bem psicológico mesmo. Então, geralmente, os sonhos, esses mais recorrentes, eles têm muito a ver com isso, né? De uma frustração muito grande, né? A pessoa sonhava lá na infância que podia se tornar alguma coisa, né? Eu já vi muitos casos assim de vários bloqueios profundos da personalidade quando uma pessoa tem um seu sonho quebrado, né? No início ali de uma adolescência, por exemplo. E aí aquilo vai percorrendo de tal forma que bloqueia todo o fluxo da vida, bloqueia o potencial da vida da pessoa, né? E pessoas que sofrem traumas também, né? Tem aquilo lá guardado como uma cronologia paralela, né? Cronologia seria, volto sempre a dizer, né, a dimensão real que tu tem que seguir na tua vida e ela é quebrada por algum evento marcante, geralmente negativo, né? Então, essas coisas todas, né, precisam ser analisadas e alguns também perguntam assim, e lembrar sonhos, né? Porque uns lembram, outros não lembram, né? Então tem muito significado aqui, volto a dizer, né, nós analisando no aspecto mais psicológico, é preciso que sim que a gente entenda que algumas coisas a explicação é bem mais simples, talvez até do que pareça, né? Apesar de que tudo é bem complexo nessa área, porque a maioria das informações que a gente tem lá durante os sonhos são mesmo, né, parte do que a gente vive ou viveu durante o dia ou de um processamento, né? Algumas vezes até a gente tem aquilo que chama assim sonho premonitório, né? O sonho premonitório muitas vezes não passa de um processamento de determinadas informações que a gente recebe tanta informação durante o dia, né? Eu nem sei que nível seria em porcentagem de processamento, mas vamos calcular que seja, sei lá, uns 10% do processamento do dia. E todas essas outras informações que a gente vai recebendo ficam tudo lá acumulado no nosso subconsciente, né? E aí durante o sonho aquelas coisas podem ser processadas, chegando num nível onde, de alguma maneira, lá o cérebro monta uma estrutura que dá uma indicação daquilo que vai ser ou que vai ocorrer no dia seguinte, né? Aí a gente pode pensar assim, teve um sonho premonitório, teve uma, né, uma indicação, uma intuição, quando na verdade era simplesmente uma montagem que o cérebro conseguiu fazer, porque aí ele parou, né, ele relaxou e aí teve a condição de montar as peças que vinham surgindo durante o dia, que levaram àquela informação que a gente foi encontrar no dia seguinte, né? Então tem tudo isso. E muitas vezes tem assim, alguns lembram mais que outros, porque às vezes tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Por exemplo, a pessoa pode lembrar mais porque ela não conseguiu entrar no estado mais profundo do sonho, né? Que é aquele do REM, né? Movimento rápido dos olhos ali, que é o sono profundo. E aí quando a pessoa acorda repentinamente disso, ela tem condição de lembrar porque ela acordou rapidamente, não acordou de uma maneira normal. E aí não é tão bom também, por quê? Porque ela não conseguiu, porque recém entrava naquele nível que ia relaxar mais, né? Que ia ter o maior relaxamento e o maior processamento de informações ali. E ela acorda de súbito, geralmente por conta de uma coisa do ambiente ali, de um susto, né, de um barulho, de um evento, né, de uma ventania que bate na janela. E isso também leva àquilo que chama sonho físico, né? O sonho físico é esse. Quando a gente está sonhando lá, por exemplo,
tá sonhando que tá numa paisagem, assim, sei lá, com uma tempestade, né? E acorda e a janela tá batendo com o vento, uma coisa desse tipo, assim. Então, assim, ó, a maior parte, ou uma grande parte disso que são sonhos recorrentes, né? Na verdade, a gente poderia, né? Tem uma denominação que a gente pode colocar, assim, como quase como se fosse uma vida paralela, né? Até eu quero entrar mais nesse tema daqui a pouco. Mas que isso é fruto de escolhas, né? Essas escolhas, né? Quando elas não são bem aceitas, né? Quando uma escolha é feita e não aceita, ela vai provocar algo que a gente sente como uma coisa ruim, como um mal, né? Quando a gente não consegue encarar a realidade, né? E aí a gente cria realidades diferentes, né? Então a gente pode ter voltar lá e entender que parece que a gente está vivendo aquilo que gostaria lá naquele sonho. Então isso a gente chama sonho recorrente também, né? Então a gente vive como se fossem realidades distintas, né? Nas quais há uma projeção de algo que a gente gostaria que tivesse sido realizado, né? Ou então daquela vida ideal que foi quebrada por uma situação traumática, por até um acidente, a morte de uma pessoa, da família, né? Que de alguma maneira faz com que a tua trajetória ou a tua cronologia de vida mude. E aí isso pode voltar como um processamento lá nos nossos sonhos. Eu gosto sempre assim, eu uso sempre o mesmo exemplo, né? Então tem gente que já escutou esse exemplo aqui talvez umas 40 vezes, mais ou menos. Eu gosto sempre de falar do exemplo da plantinha com brotos ladrões, né? Então, por exemplo, assim, ó, se a gente sonha lá 10 anos atrás que plantou um limoeiro, né? Aí, daí a 2, 3 anos a gente vê, vai lá, volta, tem aquele mesmo sonho com o limoeiro, só que aí o limoeiro já cresceu, né? Daí volta mais 5 anos e aí lembra de tudo que aconteceu já nesses 7 anos, de todos os limõezinhos que pegou, de tudo que acontecia no ambiente, das vezes que cortou a grama em volta, das vezes que podou, das vezes que tirou o limão, das vezes que fez o suco, voltando sempre àquela situação. Então aquilo ali é uma indicação de que uma coisa ficou para trás, mal resolvida, e aí a gente chama isso de um sonho recorrente, como se fosse uma vida paralela que a gente está levando. E algumas pessoas dizem assim, isso é bom, né? Eu até vi alguns comentários, assim, quando eu comentei outra vez, que coisa boa que eu tenho várias dimensões de vida, né? Não, isso não é legal, não, porque isso está mostrando que é bem a história do broto ladrão, né? Por quê? Porque aquele caule central, que seria uma ideia, assim, uma comparação com a nossa vitalidade, com a nossa vida, é como se esse caule central, que é a nossa vida, fosse sendo dividindo, né? Estivesse com a seiva sendo dividida com brotos ladrões que não precisam estar ali. Esses brotos ladrões, eles sugam, né? Eles pegam um pouquinho daquela seiva do caule central e se alimentam. Então, da mesma maneira, quando a gente tem isso que a gente chama, não é uma ideia muito correta dizer, mas que a gente chama assim de uma maneira só para metaforicamente, né, como vida paralela, isso também suga a nossa vida, porque são projeções que a gente está fazendo fora da nossa cronologia, fora da nossa dimensão real, fora do nosso quadro real, fora da nossa integração, da nossa manifestação real. Então a gente, na verdade, em vez de estar vivendo o presente, a gente pode estar vivendo várias possibilidades que não foram alcançadas e que nem precisariam estar ainda sendo alimentadas. Esse é o ponto, né? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer seria recolher, né, como se tivesse cortar a vitalidade desses brotos ladrões e deixar que a vitalidade esteja no caule central, que é o principal, que é a nossa vitalidade real e que nos impulsiona a manifestar toda a nossa potencialidade, né? Então aí a gente entra assim, até existe, né? Existe uma outra dimensão, digamos assim, de explicação para essa coisa de vidas
paralelas e subpersonalidades, mas aí a gente entraria numa questão da espiritualidade, que não é o tema dessas lives sobre meditação. Até eu deixo assim que, se houver a curiosidade, se houver a manifestação, assim, o pedido, né, eu posso até gravar um vídeo falando a respeito dessas outras possibilidades da espiritualidade, que fala sobre essa questão, né? Tem vários conceitos assim que emitem, por exemplo, que seriam possibilidades de extensões, né? Sei lá, isso, como eu digo assim, entra muito na questão dogmática, né? Muito na questão da crença. Então, não faz parte do que eu tenho trazido aqui nessa série sobre meditação. Mas na questão da espiritualidade, se quiserem, né, quando a gente for entrar na série da espiritualidade, se quiserem, a gente pode fazer um vídeo a esse respeito. Mas voltando aqui, né, então, a questão é que é necessário, então, que a gente entenda que, se existem essas possibilidades, né, ou se existem essas frustrações, ou se existem essas fantasias até criadas, a gente tem que voltar ao ponto de dissolver isso, né, de retirar isso, porque elas realmente sugam a nossa essência e a nossa potencialidade. Esse é o ponto, né? E trazer isso para cá na discussão sobre meditação, ela é crucial, porque faz parte justamente do autoconhecimento. E a gente já tem, né, se vocês se reportarem às primeiras, onde eu dei algumas chaves, algumas técnicas, como por exemplo a projeção do futuro, ou aquela da meditação lá acima das nuvens, né? Ou então aquela outra onde a gente faz lá o lugar do conforto, né? Tem várias técnicas que a gente pode levar a isso, né? E até é interessante, assim, ó, lembrando sempre que existe ainda um nível mais profundo disso, né? Que eu chamo as resoluções profundas, onde a gente dá várias ferramentas para o autoconhecimento ainda mais intenso. E depois ainda tem aqueles que já trabalham com a energia, onde isso pode ser intensificado ainda mais, no sentido de recolher a sua própria essência, né? Voltar mais para a vida aqui no presente, né? Pode até a pessoa fazer uma projeção no futuro daquilo que almeja, mas é bom entender que aquilo que é fruto de uma frustração e que não precisaria ter sido alimentado, ou que não vai ser buscado porque não faz parte da vida, aquilo precisa ser desligado, né, desprogramado, retirado da alimentação da nossa vida. E a meditação nos traz a compreensão disso. Então, por isso que é importante também lá, né, especialmente nos períodos da manhã, nós levarmos essa intenção, né, levarmos a intenção de cortar essas coisas, de desprogramar isso, para que a nossa essência, né, para que juntemos, né, para que recolhamos a nossa essência num ponto só, vivendo mais o presente e podendo manifestar ainda mais toda a nossa potencialidade real. Então, a meditação, como eu digo, né, ela é sempre uma coisa muito prática. Ela precisa ser prática. E aqueles que conhecem, como eu disse, né, a fundo o meu trabalho, né, sabem que a gente tem ainda mais ferramentas. E a gente está quase chegando já no ponto onde eu vou colocar ainda mais essas ferramentas aqui para a gente ter material para um trabalho mais profundo, mais sério. Mas é importante a gente ir sabendo que tem todos esses detalhes, né, que meditação também pode ser só aquela, né, que na verdade a meditação ideal é essa, de parar só e ficar lá em silêncio, sem nada mais. Porém, é aquela velha história que a gente diz assim, né? Eu posso dizer que meditação seja só parar e respirar, mas é aí, como fazer isso? É por isso que a gente tem feito todos esses encontros, né? O como fazer só parar e respirar, que é o ideal, como só ficar em silêncio, esse que é importante da gente saber. E esses outros detalhes, porque também não adianta, quando a gente fica para em silêncio, a gente começa a ver quem a gente é. E quando a gente começa a ver quem a gente vê que tem coisas para resolver, né? Muitas vezes mesmo, algumas pessoas, para continuar nesse caminho, precisam de uma ajuda séria no aspecto psicológico, no aspecto mental, emocional, porque às vezes fica mesmo difícil lidar com tudo aquilo que está guardado lá, seja desde a infância, ou seja no aspecto familiar, né?
Então essas coisas todas a gente precisa entender bem que a meditação, ela sim nos traz a realidade interna, ela também nos proporciona trabalhar nisso para melhorar a nossa vida, integrar a nossa personalidade, mas algumas vezes quando a gente tem lá coisas guardadas muito fundo e muito fortes, a gente tem que saber realmente onde mexer, como mexer, né? E se nós aceitamos que a partir de mexer naquilo, nós vamos conseguir lidar com aquilo ali, né? Que é o mais importante. Por isso que muitas vezes as pessoas se desequilibram mais entrando aí em sites de meditação, vendo aí, acham que, que se perdem às vezes, né? Mas as coisas precisam ser bem analisadas assim. Quando a gente fala de dimensões, né? Dimensões, assim, às vezes as pessoas entram numa questão assim que foge também da realidade, né? Dimensão a gente tem que entender como simplesmente uma questão assim, ó, da perspectiva, né? Nesse mundo, né? Nesse momento aqui, né? Nós temos uma dimensão em 3D, né? Terceira dimensão, mas também a gente pode entender uma quarta dimensão, né? E também assim, eu sempre gosto de falar que dimensão de vida é aquele núcleo no qual a gente está inserido, né? Por exemplo, o núcleo da tua família, o núcleo do teu trabalho, né? Que é muito diferente da dimensão de vida de uma pessoa que vive em outra cidade, em outro bairro, né? Parecem realidades completamente diferentes, que a gente até nem entende como é o mecanismo de funcionamento dessas estruturas diferentes, né? Seja dessa cidade, seja desse bairro, né? Então, isso é uma questão bastante interessante, mas fugindo um pouco e entrando assim, até talvez a gente volte nesse detalhe um pouco adiante, eu vou deixar uns links aqui de um vídeo do Carl Sagan sobre as dimensões da realidade, que eu acho bem interessante de vocês analisarem. E um outro sobre teoria das cordas, que aí como o pessoal está muito em casa, pode dar uma analisada assim, para entender de fato por que eu não entro em detalhes que fujam do aspecto da espiritualidade, né? E por que eu digo que o meu trabalho não é científico, né? Porque não dá para entrar em um aspecto que a gente não domine e que às vezes nem mesmo os especialistas reais dominem, né? Então, às vezes a gente usar palavras ou expressões ou até mesmo argumentações que não condigam com a realidade que a gente está trabalhando, né? Ou queira explicar uma realidade que a gente está trabalhando sem entender a fundo aquilo, pode ser algo até ridículo, digamos assim, né? Pode levar para um outro lado, em vez de tu estar explicando algo e tornando aquilo como se fosse uma base, tu às vezes pode estar tornando aquilo como realmente algo sem embasamento nenhum, né? Então, por isso eu vou deixar esse link desses dois vídeos para vocês assistirem depois. Então, isso tudo, né? Sonhos recorrentes, nessa análise que a gente fez aqui, mostram aspectos que precisam ser trabalhados, que precisam ser reestruturados, né? Não entramos no aspecto da espiritualidade, porque isso aí agrediria essas pessoas que vieram aqui buscar o entendimento no nível da personalidade, no nível emocional e mental psicológico. E como eu disse, se quiserem um vídeo sobre esse outro lado, né, de conceitos e teorias a respeito do que seria isso de vida paralela num aspecto da espiritualidade, a gente pode falar em outro momento. E lembrando que autoconhecimento é isso, é encarar de frente, é procurar a integração, uma vida plena, alegre, mas entendendo que cada coisa precisa estar no seu devido lugar e que a análise de tudo é muito importante. Inclusive, né, um detalhe que é bem interessante sobre isso, sobre sonhos, né, é anotar o máximo possível tudo que venha, né, porque como o cérebro vai processando as informações, especialmente durante o dia, né, quanto mais nós conseguimos lembrar e anotar, nós também vamos ter condições de saber como nós estamos em determinado período e como nós crescemos com aquilo ali, né? Que a nossa função é estar sempre em crescimento, né? Sempre em evolução. Tá bom? Acho que por hoje é isso. Certamente nós vamos continuar, podemos voltar
ainda que estejamos só analisando do aspecto da personalidade, né, tem muita informação, sim, né, tem muita coisa, né. E o que a gente também precisa entender, assim, ó, que a questão de estar na realidade, né, de estar recolhendo, a nossa essência, essa, né, isso é muito importante, porque algumas pessoas criam, como eu estava dizendo, né, o nível da fantasia exagerada cria algo que, se não é analisado corretamente, pode causar uma dissociação de personalidade. E aí entra um problema bem sério mesmo, né? Que algumas pessoas acham isso bonito ou bom, mas na verdade é algo que precisa ser bem trabalhado, bem elucidado, bem analisado mesmo, né? Tá bom? Então eu acho que era essa da parte da informação aqui, tá? Vamos então para a nossa prática de hoje. Vou colocar aqui uma música. Então, vamos iniciar então a nossa prática. Peço que vocês encontrem uma postura bem confortável. Procurem ficar com a coluna bem ereta, sentando bem sobre as nádegas e não sobre o cóccix. As palmas das mãos viradas para baixo, pode ser próximo aos joelhos. Fechem os olhos. E nós podemos então iniciar com uma respiração um pouco mais profunda. Sempre essa respiração bem suave, bem tranquila, bem serena, sempre também pelo nariz, sem qualquer ruído. Procurando também apoiar bem os pés no chão. Os pensamentos que venham, nós deixamos que eles vão passando, assim como se fossem mesmo nuvens, né? Sem que nenhum deles permaneça na nossa mente, porque agora o que importa é deixar essa respiração mais profunda, bem suave, bem serena. Então, nesse momento, nós vamos entrar numa convenção para entrar num estado mais profundo de relaxamento, que é uma contagem lenta. E essa contagem lenta, ela precisa ser igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. Então, se eu inspiro contando até 4 ou 5, eu expiro também contando até 4 ou 5. Assim, por exemplo, inspira 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu expiro 1, 2, 3, 4, 5. Sempre num fluxo constante, lento, sem interrupção nem na inspiração e nem na expiração, mas um fluxo tranquilo, sempre dentro da capacidade natural, mas tornando a respiração mais profunda, suave, serena. Neste momento agora, só o que nos deve ocupar é a tentativa desse equilíbrio da entrada e da saída do ar dos pulmões. Toda a nossa concentração aí nessa contagem lenta, que vai tornando a respiração mais profunda e equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Então, neste momento, nós vamos direcionar toda a nossa respiração, toda a nossa atenção lá para os pés. Nós vamos literalmente, ou quase literalmente, respirar nos pés, sentindo os pés harmonizando, relaxando, desbloqueando. A respiração sempre profunda, suave, serena. E sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões.
Respiramos e nos concentramos agora nos tornozelos, sentindo os tornozelos harmonizando, relaxando, desbloqueando, sempre com essa respiração profunda, suave, serena. E sempre essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas pernas, desde os tornozelos até os joelhos, sentindo também as pernas harmonizando, relaxando, desbloqueando. E sempre essa respiração profunda e essa contagem lenta e igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora numa área um pouco maior, que vem dos joelhos, subindo pelas coxas, nádegas, até os quadris. Toda a nossa respiração, toda a nossa concentração nessa área, desde os joelhos, subindo pelas coxas, nádegas, até os quadris. Sentindo toda essa área harmonizando, relaxando, desbloqueando. A respiração sempre profunda, suave, serena e sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do abdômen e dos órgãos internos da região do abdômen, sentindo também o abdômen harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração profunda, suave, serena. Sempre essa contagem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax e nos órgãos internos dessa região, sentindo também o tórax harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre com a respiração profunda, sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna até o pescoço, sentindo as costas também harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração profunda, suave, serena, com essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora nas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos, sentindo as mãos harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre com a respiração profunda, sempre com a contagem lenta. Respiramos e nos concentramos agora nos antebraços, braços até os ombros, sentindo antebraços, braços e ombros relaxando, harmonizando, desbloqueando. Sempre mantendo a respiração profunda, suave, serena. E sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora no pescoço, relaxamos as cordas vocais, a garganta. Sempre a respiração profunda,
suave, serena, com essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora, relaxando a mandíbula. Respiramos e nos concentramos, relaxando os músculos dos lábios, a boca. Podemos sentir a língua solta ou tocando levemente o palato. Mas a respiração sempre suave. Respiramos e nos concentramos, relaxando os músculos da face, o nariz, orelhas, ouvidos. Respiramos e nos concentramos, relaxando as pálpebras, os olhos, as sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão, a testa e o couro cabeludo. E sempre com essa respiração profunda, suave, serena, e sempre com essa contagem bem lenta, nós podemos sentir agora todo o nosso corpo vibrando em harmonia como um só órgão, cheio de vitalidade. E nós podemos sentir isso lá desde os nossos pés, subindo pelos tornozelos, pelas pernas, joelhos, coxas, nádegas, quadris, abdômen, pelas costas, tórax, mãos, braços, ombros, pescoço, pelo rosto, até o alto da cabeça. E sempre mantendo essa respiração profunda, suave, serena. E sempre com essa contagem lenta, nós vamos agora visualizar um pouquinho acima da nossa cabeça uma pequena esfera de luz que pode ser branca ou dourada. E essa pequena esfera de luz, ela pulsa com a nossa respiração, aumentando o seu tamanho, até o ponto de que podemos perceber que ela consegue envolver toda a nossa cabeça. E quando nós conseguimos visualizar isso, ter conforto, alegria, acuidade mental, vitalidade. E quanto mais profundo nós respiramos, e ainda com essa contagem, nós vamos percebendo que essa esfera de luz aumenta ainda mais, a tal ponto de que agora ela consegue envolver todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até os pés, trazendo-nos uma sensação ainda maior de conforto, de vitalidade, de alegria. E nós podemos perceber isso como uma verdadeira chuva de luz dourada se derramando por todos os níveis do nosso ser. E nós vamos percebendo essa verdadeira chuva descendo desde o alto da cabeça, passando pelo rosto, pelo pescoço, pelos ombros, braços, mãos, pelo tórax, pelas costas, pelo abdômen, pelas nádegas, coxas, pernas, até os pés. E sempre com essa respiração profunda, nós vamos manter essa visualização dessa verdadeira chuva de luz se derramando, até que nos percamos em nossa consciência.
Lentamente, então, podemos ir retornando à nossa consciência habitual, ao nosso ambiente, lentamente, permanecendo ainda alguns instantes bem receptivos, absorvendo esse estado mental atingido. Aqueles que desejarem podem permanecer mais tempo nesse estado, mas eu fico por aqui hoje, agradecendo muito a presença de todos, desejando uma boa semana, uma boa noite e até a semana que vem. Obrigado.